Olá, tudo bom com vocês? Eu resolvi parar aqui um pouquinho, gravar esse vídeo para deixar aqui como conteúdo para a gente poder aprender um pouco mais sobre psicologia. Estava aqui estudando e dentro desses aprofundamentos, desses nossos estudos que nunca acabam, né? O psicólogo, ele para sempre estuda, então isso é super importante vocês saberem, porque o atendimento psicológico, ele não termina depois daqueles 50, 60 minutos de terapia, né? Nós continuamos olhando para aquele indivíduo, para aquela pessoa, para aquela situação. A gente começa a revisitar aquele embasamento teórico que a gente teve lá na faculdade, na especialização. A gente vai atrás de novos conteúdos. Então é um estudo assim que não termina, que não tem fim, e que bom por isso, porque isso nos faz estar com uma expertise mais apurada. Isso nos faz continuar aprendendo, revisitando aquele método, aquela teoria que em hora passada a gente teve uma visão, com um pouco mais de experiência, de maturidade. Quando a gente olha para aquele conteúdo, é possível se aprender mais, né? Mas por que eu estou contando isso? Porque é uma pergunta muito comum entre vocês, né, profissionais da saúde, colegas de profissão, os clientes, os pacientes sempre perguntam: e aí, Carol, dentro da psicologia, qual é a sua abordagem? Qual é a sua escola? Né? Então eu vim contar um pouquinho para vocês sobre esse tema. Então, dentro da psicologia, a minha escola, a minha abordagem é a bioenergética, né? É uma escola, é uma abordagem que tem como princípio, como essência, integrar corpo e mente. E como que isso aconteceu? Vou contar a história para vocês um pouquinho lá atrás, né? Então, antes da ciência, da psicologia ser uma ciência, nós tínhamos os médicos que identificavam o ser humano, o indivíduo, como um corpo, como uma máquina, né? Então, as suas funções, os órgãos, para que eles serviam, como que eles adoeciam, como eles se curavam, meio que como se tudo fosse uma caixinha assim, quadradinho, sabe? Porque é uma máquina e funciona dessa forma. Dentro do que eles tinham de condições, de experimentos, se construiu a medicina dessa forma. E não é uma crítica, isso é incrível, ok? Com o passar dos anos, os médicos psiquiatras, principalmente, se tornaram muito pesquisadores sobre esse tema, porque tinha-se ali uma sensibilidade para a emoção, para o sentimento. E onde é que isso acontece, né? Aqui no cérebro. E o que mais que esse cérebro tem aí para nos ensinar, para mostrar, para dizer que influência esse cérebro tem nesse corpo? E aí, no finalzinho do século XIX, ali 1890, a gente teve Sigmund Freud, né? O famoso pai da psicanálise, o pai da psicologia. Foi com ele que começou, né? Dentro das pesquisas, dentro dos estudos que ele estava conduzindo, dentro da medicina psiquiátrica, ele identificou que não era só o corpo, né? Nós tínhamos ali uma mente, e essa mente era pensante, né? E aí se descobriu um novo mundo, outras pesquisas, outros médicos pesquisadores, e as coisas foram evoluindo. Um pouquinho mais à frente, ainda nessa era Freud, né? Nós tivemos um outro médico psiquiátrico, cientista, pesquisador, que é Wilhelm Reich. Ele foi discípulo de Freud. E ele, com todo aquele conteúdo, tudo aquilo que Freud já tinha descoberto e a ciência estava comprovando, demonstrando, enfim, ele foi se aprofundar ainda mais. Ele não estava satisfeito que nós éramos uma mente pensante, né? Para Reich, nós não éramos nem só um corpo e nem só uma mente. Para Reich, as coisas estavam integradas. Nós somos uma mente dentro de um corpo, né? E daí se expandiu ainda mais esse estudo. Então, caso você tenha interesse e queira conhecer um pouco mais, eu te indico um livro de Reich que chama Traços de Caráter.
Não me recordo aqui de cabeça o ano, mas eu deixo aqui nos comentários para vocês. Muito bacana, é uma linguagem bastante técnica, então minimamente você precisa gostar desse tipo de conteúdo, tá bom? Caso não, você pode talvez ler um pouco mais sobre a bioenergética com Alexandre Lauren, que foi um próximo discípulo de Reich, né? Lauren trouxe pra gente mais uma visão, né, embasado com as suas pesquisas dentro de tudo aquilo de Freud, dentro de tudo aquilo que Reich construiu. Alexandre, ele veio trazer mais um a mais para essa técnica, para essa abordagem. Ele trouxe muito uma visão de couraças. O que isso representa, o que isso significa? Ele veio nos mostrar a energia que fica acumulada no nosso corpo. Então, quando eu falo dentro da psicologia muito sobre abordagem energética, eu adoro essa coisa mística, mas eu não tô falando disso, né? Como eu tenho uma linha também de abordagem pro yoga, eu sempre tomo muito cuidado quando eu falo de energia para não parecer um campo místico, um campo espiritual, né? Quando eu falo de energia dentro da ciência, dentro da psicologia, da abordagem bioenergética, eu tô falando das nossas sinapses, das nossas conexões neurais, né? Como o nosso sistema nervoso foi identificando os nossos traumas, aquilo que nós estávamos vivendo quando nós estávamos construindo a nossa personalidade. Isso aconteceu mais ou menos do 0 ano até 5, 6 anos de idade, né? É o processo de mielinização da coluna vertebral. Então, através dessa conexão corpo e mente, por isso que eu falo muito sobre corpo e mente, sobre essa conexão, quando o seu sistema estava se formando, seu sistema nervoso ali, você enquanto criança, tudo que acontece de novo na sua vida é um trauma, né? E nós passamos por esses traumas, todos nós, e isso faz com que essa energia fique no nosso corpo, né? Então, por isso que você tem corpos mais magrinhos, mais gordinhos, mais quadradinhos, né? Tudo isso tem uma explicação. O nosso corpo é a parte visível da mente. Aquilo representa como você identificou esse trauma na sua vida e como você criou mecanismos de defesa para lidar com esse trauma. E isso é conteúdo para a gente poder trocar de repente num próximo vídeo, porque é um conteúdo bastante interessante, bastante intenso e denso, mas vale a pena. Então, se você se interessou, quer saber um pouco mais como é que o corpo pode ser a nossa parte visível da mente, como é que existe essa integração, quer saber um pouco mais sobre essa abordagem, deixa aqui nos comentários, manda mensagem inbox, me conta, me diga, que eu vou trazendo para vocês aquilo que for interessante, certo? Então, acho que é um pouquinho de tudo isso. Se fizer sentido, deixa aqui o joinha que você gostou, isso representa que o conteúdo está sendo legal, a gente vai por esse caminho. Se não gostou também, manda uma mensagem inbox pra gente, comentando o que pode melhorar. As críticas, elas são bem-vindas, desde que sejam construtivas. Certo? Então é isso por enquanto. Ótimo dia para vocês.